also was on the score sheet in the first half. England will be questions of potential title winners. Oh! The little here spotted the runner Vivian Miedemar. Clinical. Lenny Goldson now, quick feed, scores for United. Weir. Oh, help! Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Este é o Conexão FA/WSL, o seu podcast de primeira que fala exclusivamente de futebol feminino na Inglaterra, na Terra da Rainha. Chegamos para o episódio de número 19. O Conexão FA/WSL é o seu podcast quinzenal sobre futebol feminino inglês. E eu prometi aqui na gravação, ao vivaço, na semana retrasada, que teríamos um episódio nessa semana, depois de 15 dias, para falar de mercado. Dito e feito, estamos aqui para falar do mercado daqui a 2 semanas, né? Daqui a 15 dias. Nós já estaremos pós primeira rodada da WSL, que vai começar aí nos próximos dias. Então decidimos fazer esse episódio para atualizar vocês do mercado, das principais movimentações aí dos 12 times da liga. Vamos falar um pouco também de Champions League. O Arsenal já jogou, já se classificou, já teve sorteio aí da segunda fase com o Arsenal e Manchester City conhecendo os seus caminhos para tentar chegar na fase de grupos. Vamos falar sobre tudo isso no episódio 19 do Conexão FA/WSL, que começa agora. Antes da gente começar, eu já peço que vocês sigam o De Primeira, o Planeta Futebol Feminino, @FF de Primeira para seguir o De Primeira em todas as redes sociais, e o Planeta Futebol Feminino no @PFF_oficial no Twitter e no @Planeta Futebol Feminino, tudo por extenso, junto no Instagram, para vocês acompanharem aí os nossos trabalhos, as nossas produções. Tem muito podcast, muito conteúdo em vídeo, texto, muita coisa legal sobre o futebol feminino na Inglaterra, no Brasil e no mundo. Vamos começar então. Eu, Eduardo Costa, apresento mais uma vez este episódio do Conexão. Estou aqui com a Amanda Viana e com Camila Villarreal, que estiveram comigo também na semana retrasada, para a gente falar um pouco do mercado. A gente dividiu aí, cada um de nós vai falar sobre alguns times para que a gente possa otimizar o tempo e poder pincelar todas as principais movimentações. E eu já vou trazer a Amanda na roda para a gente começar, porque a Amanda, dentre os destaques dela, vai falar do Chelsea, que é o atual campeão nacional, vice-campeão europeu. Nada mais justo que a gente comece falando justamente do campeão. Chega mais, Amanda. Fala pessoal, chegando aí para esse episódio sobre o mercado, né? O mercado quente, alguns times se movimentando bastante, e esse não é o caso do Chelsea. O Chelsea fez uma janela um pouco mais discreta, né? Apenas 2 contratações aí, mas se a gente for considerar que a equipe na última janela fez uma janela muito movimentada, e com nomes como a Pernille Harder, a gente sabe da qualidade desse elenco do Chelsea, e foi esse elenco recheadíssimo que levou a equipe dirigida pela Emma Hayes a grandes conquistas, né, nessa temporada. Conquistou o título da Liga, chegou na final da Champions League contra o Barcelona. Então é um elenco muito recheado e que também teve poucas perdas. De nomes importantes, nenhum. A perda mesmo, talvez o nome mais sentido, mais conhecido, seria o nome da Hannah Blundell, a defensora, jovem defensora, que foi para o Manchester United na negociação justamente de talvez o grande reforço do Chelsea nessa janela, que é a Lauren James. A Lauren James, para quem não conhece, ela é uma atacante, estava no Manchester United, é uma atacante considerada muito promissora lá na Inglaterra, já tem as suas passagens pela seleção inglesa, né? E chega como esse principal nome para o Chelsea, mas é uma contratação que particularmente, eu acho um pouco estranha se a gente for observar que o setor que a Lauren James joga é talvez o setor mais recheado da equipe do Chelsea, né? Ela que joga como referência, mas que também pode atuar vindo pelas pontas, vai estar disputando posição no mesmo setor da Harder, da Sam Kerr, da Fran Kirby e da Bethany England. Então é um setor muito recheado, né? E vai ser uma briga poderosa. Para a gente também destacar, a Lauren James, ela é irmã
do Reece James, lateral direito do Chelsea masculino. Então, eu acredito, né, que esse tenha sido um dos motivos que pesaram nessa negociação. Outro nome importante que o Chelsea trouxe nessa janela foi a defensora holandesa Annick Nouwen. Ela esteve com a seleção holandesa na Copa do Mundo, desculpa, na Olimpíada, né, na Olimpíada do Japão. E é um nome que vem para uma posição talvez das mais carentes que o Chelsea teve, que foi a defesa, né? A defesa foi a parte do elenco do Chelsea que tinha menos profundidade, menos opções para substituir ali. A gente acabou notando no final da temporada com algumas improvisações, especialmente nas laterais. Então, a Nouwen chega aí para poder reforçar o setor que já tem Millie Bright, que já tem a Magdalena Eriksson. Para a gente aproveitar aqui o gancho, já que essa negociação da Lauren James, que envolveu o Manchester United e o Chelsea, levou a jovem Hannah Blundell para o Manchester United, eu vou passar aqui para o Manchester United. Só um detalhe aqui do Chelsea, talvez o grande reforço que o Chelsea possa ter já está no seu próprio elenco, que é a Jessie Fleming, a canadense, ouro em Tóquio com a seleção do Canadá e que teve um grande destaque na campanha canadense, né? A Jessie Fleming, ela tá no Chelsea e foi pouquíssimo utilizada na última temporada pela Emma Hayes, e com o bom desempenho dela em Tóquio, fica aqui a expectativa para saber como a treinadora vai utilizá-la num setor que já tem a Di, que já tem a Ingle, a Aloy Pauls. Então, talvez possa ser a peça ali que já está no elenco para ser um desequilíbrio aí para a equipe, né? Para trazer um ganho técnico. Então, vai ser interessante a gente acompanhar isso. Passando agora para a equipe do Manchester United. O Manchester United é a equipe que teve ótimos momentos na temporada passada, mas aí, por causa das inúmeras lesões, a instabilidade nos bastidores, tudo isso foi contribuindo para a queda de rendimento da equipe, que acabou ficando de fora da Champions League, né, terminando em quarto lugar na última temporada. A gente sabe, falamos já em podcasts anteriores, que a equipe teve uma troca de treinador. A Casey Stoney saiu e chegou agora o Mark Skinner, né, o inglês que estava no Orlando Pride. Ele sai da equipe da NWSL e vai comandar agora o Manchester United, e tem um elenco que teve algumas mexidas, né? De saídas, nós podemos apontar as duas jogadoras estadunidenses, né, a Tobin Heath e a Kristen Press. Ambas não renovaram o contrato com a equipe. E tivemos outro nome que partiu para os Estados Unidos, que é a Amy Turner, a defensora. Ela foi justamente para o Orlando Pride, que era o time dirigido pelo Mark Skinner lá nos Estados Unidos. Outros nomes que saíram, além da Lauren James, que a gente já falou, foi da defensora Abby McManus e a atacante Jane Bross, né? Ambos os nomes que tiveram presentes em alguns jogos da temporada passada. A Jess Sigsworth também, atacante, né, que foi para o Leicester. Outro nome que, assim, as saídas do United, tirando as jogadoras dos Estados Unidos e a Lauren James, foram de jogadoras que não tiveram tanto impacto assim, tirando a Amy Turner também, mas foram de jogadoras que não tiveram tanto impacto assim. Então eu acredito que o time tem no elenco jovens atletas que possam, vamos dizer assim, compensar essas saídas. E fez um mercado trazendo algumas jogadoras interessantes. Dá pra gente destacar a chegada da Blundell, que veio do Chelsea, né, uma defensora jovem. Também destaco a Mannion, né? A Camila, nos episódios anteriores aí, sempre destacando a Mannion quando falava do Manchester City, a Mannion que vem de uma sequência de lesões, né? Então é importante o Manchester United saber usá-la. É uma jogadora que já tem uma experiência legal, então um setor que tem alguns nomes jovens ali, como a Onabate, ela pode vir ali para trazer uma segurança, né, uma experiência maior.
Outro nome que eu destaco, talvez o melhor reforço do time na janela, é o da Vildborg, né? A norueguesa, que ela veio da equipe norueguesa Sandviken, mas muitos podem se lembrar dela no Göteborg, o time sueco que enfrentou o Manchester City na última Champions League, e ela se destacou bastante no duelo, então é um nome que eu acho que pode agregar muito ali no meio-campo do United, pode fazer uma boa dupla com a Runen, também com a Zelen, então pode ser um nome para agregar. No ataque, a equipe buscou lá no West Ham a Martha Thomas, é um nome que pode chegar para trazer um pouco mais de experiência para um setor que tem muitos nomes jovens, né? Como ali a Alessia Russo, a Kirsty Ransom também, então é um nome que chega para agregar, eu acredito. Acho que esse mercado do United não é um mercado tão recheado assim, mas dá para a gente ter uma boa expectativa para ver o que o time pode fazer aí. Não acho que a equipe vai brigar ali com Arsenal, Chelsea, Manchester City, mas vai ser legal ver a evolução da equipe. E só outro destaque, nós temos aí no United a brasileira barra alemã, né? Ela ainda não escolheu a seleção que ela vai defender, mas a Ivana Fuso que passou por muitas lesões na temporada passada, então foi uma temporada bem difícil para ela, temporada de chegada no Manchester United, e ela não conseguiu ter a sequência que eu acho que ela e que o próprio clube imaginava. Então, ela saudável pode ser também um grande reforço para a equipe nesse início de temporada. Bom, e passando por outra equipe, uma equipe que eu acredito que vai brigar ali com o Manchester United, mais ou menos na mesma zona de tabela, e quem sabe roubar alguns pontinhos, né, das equipes favoritas, é o Everton. O Everton que já tinha tido uma boa temporada, né, na temporada passada, teve um começo muito interessante, mas acabou sucumbindo pelas lesões e por ter um elenco curto, né? Nós chegamos num momento que o Everton praticamente não tinha nem banco direito, porque suas jogadoras importantes e coadjuvantes foram machucando na temporada, e isso acabou prejudicando muito a sequência da equipe na liga passada. A equipe, só para a gente ter uma noção, ela não perdeu tantos nomes de destaque assim, né? Saiu a Ingrid Mowold, a defensora norueguesa, ela que aposentou, né, no final dessa temporada. Saiu também a Hayley Raso, a australiana, que foi para o Manchester City, talvez a perda mais sentida do elenco. E a experiente Jill Scott, né, que ela chegou no meio da temporada de empréstimo pelo Manchester City e acabou terminando o empréstimo que não foi renovado. Tiveram outras perdas também, mas essas são as perdas principais. Agora, se a gente for olhar os nomes que a equipe trouxe, dá para ver um ganho muito grande para poder rechear o elenco, não só com quantidade, mas com qualidade também. Para destacar, eu começo aqui no gol. A equipe trouxe duas goleiras, né, que serão reservas da Sandy McCaver, que é goleira de seleção, esteve na Olimpíada, então ela será titular. A Cecília Runasdottir, um nome difícil, e a Courtney Brosnan serão reservas com certeza, mas já dá aquela recheada no elenco. E aí, passando aqui para a defesa, dois nomes muito interessantes que eu achei. O da Leonie Meyer, que ela chega do Arsenal, não teve a temporada talvez que o Arsenal imaginava que a alemã teria, né, de destaque. Ela passou por algumas lesões, mas é um nome de peso, um nome que tem experiência de seleção e com certeza vai chegar para agregar ali no setor defensivo do Everton. E talvez o nome que eu gostei mais ali para a defesa é o da Natalie Bjorn, a sueca. Ela esteve na Olimpíada com a seleção da Suécia, foi titular em alguns jogos, é uma defensora que eu gostei bastante. Ela chega do Rosengard e eu acho que ela pode ser uma adição muito interessante ali para o setor defensivo.
No meio-campo, a equipe trouxe 2 nomes muito interessantes também, que eu acho a italiana Aurora Galli, ela vem da Juventus, é uma jogadora de nível de seleção, fez uma Copa do Mundo muito interessante em 2019, eu acho que é um nome assim fortíssimo para esse meio-campo do Everton. Lembrando que o Everton já tem boas meio-campistas, né? A equipe que já conta com a Izzy Christiansen, a inglesa, fez uma temporada muito boa no ano passado, muito bem. E também outro nome, que é a escocesa Lucy Graham, que também foi muito bem. Né? Então eu acho que é um nome que chega para agregar ali, juntamente também da francesa Kenza Dali, a Dali que teve convocações recentes para a seleção francesa, é um nome experiente, que chega para inchar ali o setor muito bem. Se a gente vê o ataque, né, a equipe que já contava aí com a Valérie Gauvin, a francesa, contava com a Emsley, e aí agora o setor passa a ter Toni Duggan, experientíssima jogadora inglesa que vem de uma passagem talvez sem tanto brilho assim pelo Atlético de Madrid, pela expectativa que todo mundo criou, né? Então ela volta agora para a Inglaterra e eu acho que ela volta com muita fome para talvez se voltar a ficar no holofote da seleção, né? Então eu acho que ela vem com muita fome aí pro Everton para buscar render bastante. E outro nome que eu destaco é a Anna Anvegard, a sueca, veio também do Rosengard, junto com a Bjorn, e ela também esteve no elenco olímpico da Suécia, uma jogadora muito, muito boa e eu acho que vai agregar. Só para fechar aqui, um nome que vem sendo especulado, alguns repórteres ingleses já trouxeram, e não está oficializado ainda, mas eu acho que é mais por uma questão de quarentena, talvez nos próximos dias a gente receba essa oficialização, é o da meio-campista sueca Hanna Bennison. A Bennison é uma jogadora assim muito promissora, muito destaque já na seleção, né? Ela que também esteve no elenco olímpico, então eu acho que se o Everton concretizar essa contratação, é um nome muito, muito interessante para o elenco e estou curiosa para saber onde que esse time vai chegar nessa temporada. Muito que bem, só para poder contextualizar aqui, né? Eu citei que a Amanda iria começar falando do Chelsea, que foi o campeão na temporada passada e acabou também como vice-campeão da Champions League. Ela citou também o Manchester United, que ficou na 4ª colocação, por muito pouco ali numa briga com o Arsenal, acabou não ficando com a vaga na Champions League, e o Everton que chegou logo atrás em 5º, mas aí já com uma boa diferença, mais de 15 pontos atrás, que acabou sofrendo muito por lesões, né, e como a Amanda citou, fez aí um mercado bastante movimentado. Eu vou passar agora para Camila Villarreal, que está aqui com a gente também, porque um conexão sem a Camila falar do Manchester City não é uma conexão. Camila tem que estar aqui para fazer a cota City de toda quinzena, mas além do Manchester City, ela vai trazer destaques de um dos times que é a nossa grande aposta, não só dela, mas de todo Conexão para cair, e do time que subiu para a primeira divisão e que vai fazer a estreia na WSL nessa temporada 21-22. Chega mais, Camila. Salve, galera. Primeiramente, um final de semana de muita alegria, muita festa, muita animação, porque Abby Dalkemper foi embora do City. Obrigada, meu Deus, primeiramente. Isso porque uma contratação, uma jogadora campeã mundial, experiência, vem da WSL, uma oportunidade de mercado válida, sim. Mas ela não é tudo isso, gente. Ela, já falando de cara da Dalkemper, porque é o que aconteceu mais recentemente, porque falam muito dela, muita coisa, mas assim, no City ela não entregou o que prometeu. Prometeu assim, modo de falar, né? Que ela não prometeu nada. Ela não entregou, ela foi abaixo do esperado, foi nível Greenwood de futebol e fez umas Olimpíadas, assim, deploráveis. Deploráveis, assim. Pro padrão Estados Unidos foi deplorável. E ela tinha contrato até 2023, então, assim, ela ficou 6 meses, 13 jogos, ela jogou 13 jogos, não marcou gols nesses 6 meses. E ainda tinha mais 2 anos de contrato. Era óbvio, era claro, era visível, evidente que ela não ia ficar até 2023, que a US Soccer não ia deixar ela até 2023 fora dos Estados Unidos, fora da aba deles, né?
Então, assim, foi o dinheiro mais fácil que o City ganhou na vida dele. Foi o dinheiro mais fácil, assim, desde que eles conseguiram vender a Fidalgo, a Matilde Fidalgo, lateral direita, pro Benfica há 2 temporadas. Então, assim, foi um dinheiro. Assim, isso supondo que o City realmente teve a quebra de contrato, porque se o City rescindiu sem receber nada, merece apanhar. Então vamos partir da premissa que houve a rescisão por parte da jogadora, por parte da US Soccer, que é... Lembrando que nos Estados Unidos as negociações não são com os clubes. Tipo, o City, que é uma jogadora estadunidense, ele não vai falar com o clube, ele vai falar com a federação. Se for uma jogadora estadunidense. Se for estrangeira, acho que direto com o clube dá pra negociar. Então, assim, uma notícia ótima, dinheiro fácil. E além dela, saíram a Rose Lavelle, que já era sabido, a Samantha Mills, que também já era sabido que ia ficar só essa temporada mesmo. Megan Campbell, que assim, é uma lateral esquerda barra zagueira. Eu gosto muito do futebol dela, mas sofreu muito com lesões, seguidas lesões de LCA, inclusive. Então, assim, ela mais ficou no DM do que jogou mesmo. Mas eu sempre vou lembrar dela com muito carinho de 2 assistências que ela deu no melhor jogo da vida dela, que foi a final da Copa da Inglaterra de 2017. Inclusive, esse jogo está no YouTube na íntegra, quem quiser assistir pode ir lá, tá disponível. Foi o melhor jogo da vida dela, mas com muitas lesões o City dispensou. Também saíram Tyler Toland, volante irlandesa que estava emprestada no Glasgow City da Escócia. A Aoife Mannion, que a Amanda já citou, vai para o United. É uma boa zagueira, eu não liberaria, porque é zagueira barra lateral direita, muito boa jogadora, mas sofreu com a LCA. O Taylor, não sei o que ele não viu no futebol dela, ele não gostou do futebol dela, enfim, não sei o que houve, acabou renovando. Foi uma das últimas contratações acertadas do Nick Cushing. E por fim, a última saída foi da atacante sul-coreana Lee Ji-min, que foi pro Brighton. Uma contratação que eu também não entendi, mas assim, já foi, saíram todas de graça. De saída mesmo, assim, que eu posso falar, assim, não vai ter como substituir, vai ser a da Mills. Assim, foi um negócio muito bom do City, mesmo por uma única temporada, foi um negócio que valeu a pena. Ela jogou muito, rendeu um título pro clube, deve ter vendido muitas camisetas, e para 12 meses rendeu bastante. O resto foi só limpar o estoque. O estoque não, como é que fala? Nossa, gente, foi só pra limpeza, foi pra limpar o elenco pra trazer gente nova. Então, assim, não tem muito o que chorar dessas saídas todas, só da Mills e talvez da Mannion. E quem chegou? Aí, o engraçado, eu tô com a lista de transferências aberta aqui do City, que o The Guardian fez, né? Ele tem um perfil interativo que você coloca lá o nome do time ou o nome da liga e vem todas as transferências, né? Quem chegou e quem saiu. E ele conta 5 chegadas, mas o City só tá com 4 jogadoras, que são Ruby Mace, zagueira barra volante do Arsenal, que estava emprestada ao Birmingham City na última temporada. Tem 17 anos, eu não sou capaz de opinar. Fez bons jogos pelo Birmingham, é verdade, mas eu não sou capaz de opinar a longo prazo. Ela é a cota jovem inglesa de toda a temporada, que é uma tradição do City desde que ele se instituiu como time profissional. Veio a Khadija Banichal, do Bordeaux. Aí eu fiquei muito feliz com uma baita contratação, uma atacante que é algo que o City estava precisando muito para fazer sombra para White. A Vicky Losada, meia atacante do Barcelona. Eu achei ok, assim, eu fiquei feliz porque é uma contratação de nome, é um nome pesado, né? É uma campeã de uma tríplice coroa, não é pouca coisa. O primeiro gol em Copas do Mundo da Espanha foi dela em 2015, mas também não sou capaz de opinar o que pode render no City. E a Rayleigh Rasso, que veio do Everton, que a Amanda pincelou, também não sou capaz de opinar. Eu traria? Não traria, mas já que vem para disputar vaga com a Beck ali na ponta direita. Se necessário, em último caso, pode fazer também a lateral direita. O que pro City isso é muito bom, essa versatilidade de jogar de mais de uma posição. Está muito se falando no mercado, inclusive essa é fonte da Emma Sanders, da BBC. Ela disse que tem vários clubes atrás da Alana Kennedy, que estava no Tottenham, e que o City está na frente pelo passe dela. Eu não sou capaz de opinar, mas tem gente que fala que é uma contratação muito boa, chega e joga, e tem gente que fala assim, muito ruim, não rendeu no Orlando, não rendeu no Tottenham, foi ruim nas Olimpíadas. Então assim, eu tô entre a espada e a parede. Devo comemorar, devo ficar triste. Eu não gostei da Rasso, né? Então se for pra vir igual a Rasso vem, o pessoal gostou da contratação, eu não gostei. Então é melhor não vir, eu quero que venham jogadoras que cheguem e joguem, como a Mills veio e jogou. É isso que eu procuro. A Dal Kemper veio e jogou naquelas. Como, por exemplo, voltou a Bronze. A Bronze vem e joga. Agora ela tá voltando de lesão, né? Ela fez uma cirurgia no joelho, então vai demorar um pouquinho pra voltar.
Mas eu procuro gente que venha e joga, como a Shaw vai jogar. Ela vem e joga. É esse tipo de contratação. Então, eu tô assim, bem um pé atrás quanto a Kennedy, mas tem essa questão da opinião. Tem gente que acha que é muito bom, tem gente que acha que é muito ruim. Eu não sou capaz de opinar. Bom, do City, a grosso modo, é só isso mesmo. Vou passar agora para o campeão da segunda divisão, né, da Women's Championship, que é o Leicester. Leicester que tem um trabalho muito sólido, está se profissionalizando agora nessa temporada, né, começando a temporada passada, ainda na segunda divisão. Mas com o acesso à WSL, vai ficar bem mais visível o trabalho deles. Eu destaco de chegadas a Jess Sigsworth, do United. Sigsworth, eu acho uma boa jogadora, eu acho assim, bem comum. Mas pro Leicester pode ser que ela se destaque. A Georgia Brughan, que é zagueira ela veio do Everton. Ela jogou no City, no primeiro time de City profissional em 2014, então por isso que eu lembro dela, assim. Não lembro dela muito jogando, mas eu tenho essa lembrança do contexto histórico dela no clube, que é bem legal. A Abby McManus poderia ser uma lenda do City, mas jogou os 12 anos de Manchester City fora para ir para o United, depois ser chutada do clube, a verdade é essa. E recentemente foi anunciado hoje, inclusive, na nossa gravação aqui, 23 de agosto, a Connie Schofield, do Birmingham City. Então, assim, as contratações que eu destaco são essas três, mas também chegaram a Gemma Purford, do Bristol City, que foi rebaixada na temporada passada, Abby Grant, também do Birmingham City, e a Molly Pike, do Everton. Então, até o momento, foram 7 contratações. E quem saiu assim, uma galera pro Leicester na segunda divisão, eram jogadoras ok. Para a primeira já não serve mais, então eles fizeram bem dispensá-las. De relevante mesmo, a Remy Allen, que foi pro Aston Villa, e a Holly Morgan, que acabou aposentando. De resto, Charlotte Fleming tá em agente livre, se não me engano, se não assinou, vai assinar com o Liverpool, não tenho certeza. Grace Rigler, agente livre. Freya Thomas, agente livre. Amy Everett, agente livre. Millie Farrell, agente livre. Olivia Ferguson, agente livre também. Então, assim, contratações pro Leicester de jogadores que provavelmente vão ficar na segunda divisão mesmo, porque são só para compor elenco. A Libby Smith, que aqui ó, tem mais os últimos nomes são Libby Smith, foi pro Birmingham também, e a Lia Cataldo, que foi pro Bristol City. Um mercado até bom para quem tá acabando de chegar na primeira divisão. Eu acho que quando dá para contratar, ainda dá para contratar mais pelo menos umas 2 jogadoras. Pelo menos uma goleira eles não contrataram. Então, assim, o mercado ok para quem acabou de chegar. E lembrando que o Leicester, ele tem proprietário, né, a família tailandesa, que eu não sei falar o sobrenome daquela família. Mas eles investem pouco, mas fazem bons investimentos. Então, assim, eu acho que o Leicester ainda vai contratar mais gente. Agora, pro outro lado, infelizmente, que será rebaixado, já tô avisando de agora, 23 de agosto, que o Birmingham vai ser rebaixado essa temporada. Escapou na temporada retrasada, escapou agora com o Bristol, mas essa temporada não tem escapatória. Infelizmente, o Birmingham vai cair. E, assim, eu já tô avisando que a culpa não é do time. A culpa é da administração. Porque se vocês lembram, ou se vocês não lembram, eu recapitulo, a situação do Birmingham estava tão feia, mas tão feia, que as jogadoras tiveram que fazer uma carta aberta implorando, pelo amor de Deus, dono do Birmingham, olha pra gente, a gente tá aqui, a gente existe, a gente precisa de condições de trabalho. E aí a questão não é nem que assim, o dono do Birmingham não tava nem aí pro time masculino, pro time feminino. O dono do Birmingham, o CEO do Birmingham, ele não tava nem aí pra nada, ele não estava nem aí, literalmente, ele tava assim, X. Tanto que o time masculino, ele quase foi rebaixado na segunda divisão. O Birmingham masculino tá na Championship, quase foi rebaixado. Não foi porque... Não sei por que também, porque pelo que eu vi, ia cair feio. Mas por um milagre acabou não caindo. E se tivesse caído, o Birmingham feminino seria muito... Assim, passaria o que acontece quando o time masculino cai? O time feminino sofre corte de gastos. Era o que ia acontecer com o Birmingham. Então, esse ano, infelizmente, as coisas, assim, são bem piores. Eu acho que as coisas pioram no campo. As coisas melhoram na administração. Porque esse CEO acabou saindo, né? Ele foi mandado embora. Não sei o nome dele, era um moço chinês, não vou lembrar o nome dele. Mas o seu fulanito deixou o clube e vai ter outra pessoa no lugar, não foi informado quem era. Então, talvez com a saída desse cara, as coisas melhorem fora de campo. Tem as condições de trabalho, o uniforme bonitinho, escalação bonitinha, tudo como deve ser, correto. Mas dentro de campo não vai rolar muito não. Assim, infelizmente,
Os times estão se reforçando muito bem e o Birmingham perdeu meio time. Foram feitas 8 contratações que eu destaco. A goleira Ramsey, do United, que está como empréstimo. A Louise Quinn, aí tem que ter cuidado para não confundir. Tem a Louise Quinn, que vem da Fiorentina. E tem a Lucy Quinn, que vem do Tottenham. Uma coisa interessante que tem no Guardian é que eles colocam quando o acordo entre a transferência teve dinheiro envolvido, quando é empréstimo, quando é dispensado, tipo assim, jogadora dispensada de um e muda, ou quando é fim de contrato. Só que no caso do Guardian, tá meio errado, porque tem negociações que foram feitas com dinheiro, mas não foram. Foram fim de contrato mesmo. Quem mais eu posso destacar? Então, assim, no caso do Birmingham, se vocês forem no Guardian, no portal interativo, vai estar lá, Louise Quinn, undisclosed. Undisclosed houve dinheiro na negociação. Só que é verdade, ela estava em fim de contrato com a Fiorentina falou, obrigada, tchau, não vamos renovar. E ela assinou com o Birmingham. Aí, como eu falei, tem a Louise Quinn, da Fiorentina, e a Lucy Quinn, do Tottenham, que veio do Tottenham. Não sei como vai ficar nas camisetas, vai ficar engraçado, porque as duas começam com um L e tem o mesmo sobrenome. Quem mais veio? Veio a Cecily Sandvey. Talvez seja isso. Tá vindo do Fleury da França, é defensora. E a Lisa Robertson, meia do Celtic. Também do Celtic veio a atacante Sarah Ewens. Acho que é Ewens que se fala. E por fim, a Jade Pennock, que é ponta, né, atacante que joga pelos lados, que vem do Sheffield United. Sheffield United, que eu já aviso aqui, forte candidato a subir. Jade Pennock foi uma baita saída do Birmingham. Mas em contrapartida, saiu, assim, a saída mais sentida do Birmingham disparado foi a Hannah Hampton. E não contente com a saída dela, ela sai para o arquirrival Birmingham. Para o arquirrival Aston Villa, desculpa. Só isso deveria ser motivo para o Birmingham estar de ponta cabeça sendo invadido pela torcida tocando fogo no CT e no carro do presidente. Porque ela trocou... Tudo bem, as rivalidades do futebol feminino são incipientes, não é a mesma coisa que no masculino. Talvez no masculino já teriam queimado o carro, já teriam queimado o CT e etc. Mas ainda é um Birmingham e Aston Villa. Houve uma negociação de uma craque, uma revelação do Birmingham que está indo para o arquirrival de graça, reforçando o arquirrival. Isso é motivo sim para tocar fogo nos carros, tocar fogo no CT. Estou aqui incentivando a violência, desculpa, gente. Mas se fosse comigo, se fosse no meu time, eu já estaria lá tocando fogo nas coisas. Porque é um absurdo que o Birmingham perca tanta gente temporada após temporada e sempre gente muito boa num time tão tradicional. Que o Birmingham, as pessoas olham assim, é o Birmingham. Mas é o time fundador da WSL, é um time tradicionalíssimo. Ele existe desde o final dos anos 60, para você ter uma ideia. Ele é mais velho que o City, que o Arsenal, que o Chelsea, que o United, que vários outros. E é triste a situação, porque ele tá, tipo, a própria sorte. E, assim, eu não sei o que acontece. As torcidas inglesas, elas são muito... Como é que eu vou explicar? Elas passam muito a mão na cabeça, tipo assim, tá vendo que tá ruim, mas não faz alguma coisa, ou se faz, nunca é suficiente para poder melhorar. É o que eu vejo, assim, minha visão de quem está no terceiro mundo, está distante geograficamente, mas tem acesso à internet, tem acesso às pessoas que falam sobre o time, e é isso que eu vejo, uma torcida muito passiva, gente. Gente, é motivo para tocar fogo nas coisas, gente. Vão tacar fogo no CT, vão tacar fogo nos carros, gente. Vocês perderam a goleira de vocês, que conseguiu desbancar Katrin Berger, para caso alguém não lembre ou não saiba. Quando ela é uma revelação do Birmingham, ela vem como reserva da Katrin Berger, em 2017. Aí, no ano seguinte, a Berger vai para o Chelsea e ela fica de titular. Ela toma a titularidade de uma goleira consagrada. Ela não é pouca coisa, gente. É uma goleira, assim, muito, muito, muito boa mesmo. E o Birmingham faz uma coisa dessa, gente. Ai, gente, não é meu time, não é meu rival, mas eu fico... Pelo amor de Deus, gente, reaja, Birmingham. Pelo amor de Deus, eu sei que você vai cair, mas reaja. Outras jogadoras que saíram. Claudia Walker, que é atacante, foi pro West Ham. Boa jogadora, também foi uma perda muito, muito forte pro Birmingham. Sarah Mailey foi pro arquirrival também, foi pro Aston Villa, mas até aí, uma jogadora ok. Assim, okay. Pro Birmingham é ótimo, mas outros times é ok. Abby Grant foi pro Leicester. Aide Logan foi pro Lewis, da segunda divisão. Emma Kelly foi para o Sunderland, que está na segunda divisão também. O Sunderland subiu, o Sunderland é tradicionalíssimo do futebol feminino. Sophie Whitehouse, goleira, foi para o Bristol, que caiu.
A Cone Scofield, como eu já citei, foi pro Leicester. E a Ruesha Little John, Ruesha Joãozinho, e está como agente livre. Inclusive, se eu não me engano, também saiu hoje, 23 de agosto, a rescisão da Little John. Então, assim, esses times, City, Birmingham e Leicester, fizeram bons mercados na medida do possível, mas podem melhorar principalmente o seu City, que vai enfrentar o seu Real Madrid, tome vergonha na cara, e vai contratar uma ponta esquerda e uma meia. Independente de vir ou não a Kennedy, o City precisa contratar mais uma ponta esquerda para brigar com a Hemp. E também porque a Hemp não é de ferro, né, coitada? Ela tem que descansar um pouco. E mais uma meia porque até o United tem um meio campo melhor que o City, por incrível que pareça. Tem mais peças, tem mais opções, por isso que é melhor. Não diz que as peças são melhores que as outras, porque não são, né, gente? Vamos ser clubistas aqui. Mas tem que contratar pelo menos mais duas. E eu ainda ponho fé na jovem Millie Davis. Já citei aqui essa jovem lá no começo do ano, nos episódios de janeiro. Que quando teve aquele surto de Covid no City, o City tinha que jogar e não tinha elenco, porque tava todo mundo com Covid. Porque as bonitas foram pra Dubai. Olha que coisa legal, foram passar o Natal em Dubai. Que maravilha, que exemplo que deram. E aí o City teve que recorrer a algumas jovens da base para compor o elenco. E uma delas foi a Millie Davis, como eu falei, já que é ponta, joga pela esquerda. Coincidência. E ela foi a única das 4 que subiram, não me perguntem os outros nomes que eu já não lembro, que não foi para os Estados Unidos. As outras jogadoras, inclusive isso é muito comum na base do City, as jogadoras serem selecionadas para bolsas nos Estados Unidos, o que é ótimo, tá certo? Elas vão estudar, fazer uma faculdade e vão jogar futebol. Vão voltar depois? Não sabemos, mas o importante é ir estudar, garantir o seu futuro. E a Davis foi a única que não conseguiu bolsa, ou não procurou, não sei, e permaneceu no clube. Passou por uma cirurgia no joelho, né, pra ter uma lesão. Não disse do que era, mas não é o LCA, pelo menos, já é um começo. E fez 18 anos em janeiro, o que é muito importante, porque com 18 anos já pode assinar o contrato profissional. Ela fez 18 em janeiro, então já passou da hora de assinar com ela. Porque eu penso assim, eu entendo que a gente tem que contratar gente graúda pra disputar Champions, a gente vai falar daqui a pouco, mas também tem que dar oportunidades para a base, para jovens locais. Como o Nick Cushing fez isso todos os anos que ele esteve no City. Essa é a marca dele, inclusive, quando falar de Champions, uma ex-jogadora do City, saiu ressentida com isso. Mas deu muito certo. E eu quero que continue dando. Assim como deu chance para jovens da base dos outros, como Kiro Walsh, George Stanley, Lauren Hemp, Nikita Paris, tem que dar chance para jovens da nossa própria base. City que foi o vice-campeão, né, da temporada passada, mais uma vez ficou com a segunda colocação atrás do Chelsea. O Birmingham foi o 11º de 12, por muito pouco aí acabou não caindo. O rebaixado foi o Bristol, e o Bristol dá lugar justamente ao Leicester, que foi um dos outros times que a Camila citou. Bom, eu vou falar um pouco também de algumas equipes desse mercado e vou começar falando do Arsenal. Inclusive um abraço para a Patrícia, que não está aqui presente, o nosso Arsenal, Patrícia. O Arsenal que se classificou aí, né, para a segunda fase do mata-mata preliminar da Champions League. No último final de semana, né, nós tivemos os jogos da primeira rodada. O Arsenal enfrentou o Oxetps, espero ter acertado a pronúncia, né, do Cazaquistão, venceu por 4-0, depois venceu o PSV por 3-1, se classificou e vai pegar o Slavia Praga, né, o sorteio já saiu e o Arsenal vai pegar o Slavia. O Arsenal fez algumas poucas movimentações, na verdade, no mercado, mas mesmo assim acabou chamando a atenção. A primeira grande movimentação que a gente tem que citar em relação ao Arsenal não é necessariamente de uma jogadora, mas sim fora do campo, né, com o técnico Jonas Eidevall, que o sueco que chegou aí para treinar o Arsenal depois de anos e de Monteburgo, um trabalho aí de altos e baixos, e começou bem, terminou, acabou envelhecendo muito mal, né, no fim das contas, e acabou atrasando e prejudicando o Arsenal em várias situações. A temporada passada acabou sendo um resumo muito claro disso. Chega o Eidevall, né, para treinar o time, para tentar iniciar aí essa reconstrução do Arsenal, e para isso trouxe alguns nomes na janela, né? Na verdade, algumas delas chegaram até mesmo antes do anúncio do treinador, mas já mostraram algum tipo de movimentação. Vou destacar primeiro aquela que para mim foi dos nomes que chegaram, né? O principal destaque desses primeiros jogos do Arsenal na Champions League, a Mana Iwabuchi, a japonesa que chegou do Aston Villa, um dos grandes destaques aí do Aston Villa na temporada passada, inclusive mostra como
é bem legal os times olharem também para outros destaques de equipes que estão mais para baixo, né? A gente normalmente pensa sempre em grandes reforços de grandes equipes de outros países e que valem a pena, que normalmente acabam sendo bastante importantes, mas é comum a gente achar destaques também em equipes que às vezes acabam não mostrando muita coisa. Foi o caso do Aston Villa, que no passado sofreu muito, brigou até a última rodada, por pouco acabou não caindo também, mas aí o Abud acabou se destacando, foi parar no Arsenal e já começou tendo um impacto muito grande. Ela é uma jogadora que pode realmente fazer grande diferença para o Arsenal jogando, seja pelos lados do campo, né, ali num trio ofensivo, ou então até como número 10, armando mais o time pode ter um impacto bastante importante, e a gente já viu nesses primeiros jogos como a Iwabuchi, ela se complementou bastante com a Miedema, né, que às vezes era uma das grandes reclamações da torcida do Arsenal, como em muitos momentos parecia que a Miedema ficava isolada, não tinha muita ajuda ali, alguém de muita qualidade para dar um suporte mais à frente. Aí o Abuti parece que pode cumprir esse papel e tem tudo para ser uma contratação de bastante impacto. Eu particularmente estou bastante empolgado aí com o que a Iwabuchi pode fazer. Foi a contratação já desde o começo da janela que mais me empolgou em relação ao Arsenal, apesar do outro nome que o Arsenal contratou, que já é um nome muito conhecido, que é o da Nikita Parris, né? A Parris, que é um dos destaques aí dos últimos anos da seleção inglesa, teve no Manchester City, né? Conquistou aí vários títulos no City, chegou a ser campeã nacional, inclusive pelo City. Passou os 2 últimos anos no Lyon, foi campeã nacional, foi campeã da Champions League, teve destaque também. Já não vinha em um momento, o momento dela, né, já não era como outros, como teve, por exemplo, no City ou no Lyon, no começo da passagem ali no Lyon, mas é um grande nome, sem dúvida alguma, chega para somar bastante. O Arsenal que estava precisando, né, assim, estava meio que, a torcida meio que clamava por grandes contratações, né, por nomes importantes, mas também por jogadores de impacto. A gente não sabe qual é a Paris, né, que vai se desenvolver no Arsenal, se bem que no primeiro jogo, por exemplo, ela da Champions League ela fez gol, mas o time do Cazaquistão também não é muito parâmetro, que é uma equipe de patamar bem diferente. A Paris ainda assim deixou sua marca, fez um gol, e é um nome que vale ficar aí muito de olho. Qual é a Paris, né, que vai chegar no Arsenal e que vai ter impacto? Mas se a gente pensar, por exemplo, em todas elas do ataque, conseguindo jogar o máximo de sua forma, um trio como com a Iwabuchi, com a Paris e com a Miedema, seria algo realmente de muito peso, pelo que todas elas têm capacidade de mostrar. A Miedema, a gente não precisa ficar falando aqui, todo mundo já está careca de saber do tamanho da qualidade que a holandesa tem. Outros dois nomes, né, que chegaram, né, os outros dois reforços do Arsenal nessa janela. Primeiro a Simone Sorensen, né, a meio-campista, né, ela que atua numa função ali um pouco mais defensiva, né, no meio-campo. Ela que é dinamarquesa e veio do Bayern de Munique, mas ela já é conhecida do Jonas Eidvall, né, trabalhou com ele por 2 anos no Rosengard. Inclusive o Eidvall chegou a falar, né, antes dos confrontos na Champions League, que estava muito entusiasmado pelas qualidades de liderança que a Sorensen tem. É uma jogadora de 29 anos, né, então já tem uma certa experiência internacional, foi campeã da Frauen-Bundesliga com o Bayern na temporada passada, já chegou inclusive como titular aí nesses primeiros jogos, né, do Arsenal pela Champions League, e tem tudo para ser uma jogadora interessante, o que é curioso, né? Porque o Arsenal tem nomes até. Já tem alguns nomes até, né, para jogar ali naquela posição. Tem a Ruben Moy, tem a própria Lea Williamson, que pode atuar por ali, tem a própria Schneiderbeck também. Você já tem alguns nomes nesse sentido no elenco, mas ainda assim o Eidvall foi buscar a Sorensen e. É um nome que chega um pouco mais silencioso também, mas pode vir a se firmar, por exemplo, como titular nessa posição. E o último nome do Arsenal foi a Frida Manon, né? Ela aí já é um nome que a gente cabe ficar de olho para o futuro, né? Ela só tem 22 anos, né? Veio do Linköping lá da Suécia. É uma jogadora que costuma atuar, né, no meio-campo em uma posição mais ofensiva, né? Aí já diferente da Sorensen, ela atua um pouco mais à frente no meio-campo. Ela já tem experiência internacional na Noruega, né, em 2017, quando tinha só 17 anos, jogou a Euro na Holanda, então já é um nome aí que o pessoal já está de olho há algum tempo e é considerado um dos
principais talentos aí, né, dos últimos anos em relação a meio-campistas na Europa. Então, vale a gente ficar de olho também. Não é uma contratação para ter um grande impacto agora, mas que para o futuro certamente pode oferecer coisas boas ao Arsenal. Falar das saídas, né? O Arsenal, talvez a mais sentida, né? Principalmente pelos fãs, foi a da Jill Roth, que é a holandesa que realmente se destacou nos últimos anos. Ela mostrou a que veio no Arsenal, na minha opinião. Eu vi algumas pessoas questionando. Eu particularmente acho que a Roth foi muito bem no que prometia entregar em relação ao Arsenal, né? Ela e a Miedema na temporada passada pareciam meio que um oásis em meio a todo o caos, né? Que aconteceu dentro do elenco. A Roth foi para o Wolfsburg, né, nessa tentativa aí do Wolfsburg de retomar a hegemonia local, e acabou deixando o Arsenal, sem dúvida alguma, é uma perda que vai ser sentida, mas que o Arsenal tem condições também de superar. Outros nomes que já estavam consolidados no elenco, né, pareciam consolidados no elenco, mas que não estavam já tendo impacto que tiveram em outros momentos, né. Falo da Lisa Evans, que foi emprestada aí ao West Ham, né? Ela que é ponta, mas que chegou a jogar em vários momentos de lateral, por exemplo. Ela não tinha muito bem uma posição fixa sob o comando do Montemurro, acabou indo aí pro West Ham, separando o belíssimo casal, né, Evans e Miedema. Miedema ficou no Arsenal, a Evans foi jogar no West Ham. E também a Van de Donk, né, que era um dos grandes nomes do elenco aí até pouco tempo atrás, mas acabou realmente caindo muito de produção. Já não era mais a mesma Van de Donk, né, de outros tempos, ocupando um espaço no elenco que realmente que não tinha muita serventia, assim, no sentido de que ela estava ocupando um espaço que representava uma produção que ela não estava conseguindo ter. E aí acabou indo para o Lyon, né? O Lyon trouxe alguns reforços também tentando recuperar a sua hegemonia, e um deles foi a Van de Donk. Também tivemos a Ruby Mace, né? Que a própria Camila já citou, né? Ela que tinha sido emprestada ao Birmingham, mas pertencia ao Arsenal, agora foi para o Manchester City. A Leonie Maier, que a Amanda também já pincelou quando foi indo para o Everton, e a Grace Garrett, que era meio-campista, era não, nem ainda é, meio-campista da base do Arsenal, acabou indo para o West Ham. E aí eu já puxo o gancho para falar também do West Ham United, que fez 11 contratações, contratou literalmente um time inteiro para tentar se recuperar do que foi a temporada passada, né? Foi uma temporada em que o West Ham acabou decepcionando um pouco, fez uma campanha ruim, ficou na nona colocação com 15 pontos, a apenas 3 do Bristol, que foi rebaixado, né? Aquele bolo de West Ham, Aston Villa, Birmingham e Bristol brigou até o final para não cair, e o West Ham faz contratações justamente para tentar crescer. Mostrou até um mercado interessante, né? Eu já destaquei as chegadas da Evans e da Garrett, né? Que eram do Arsenal e foram para o West Ham, a Evans por sinal por empréstimo. Teve a Claudia Walker, atacante aí que chegou do Birmingham City. Tivemos a Stringer, né, a EB Stringer, meio campista, que veio do Everton. A Yui Hasegawa, a japonesa, que veio do Milan, um nome até importante se você parar para pensar, né, que que o West Ham, bem ou mal, acabou conseguindo tirar, por exemplo, uma jogadora que pertencia ao Milan, mostra algum tipo de força aí do mercado inglês. Também trouxe, para poder citar outros nomes, a Tammy Kayalap, a meia-campista que veio do Clap, a Zaneta Wine, meia-campista também que veio do Glasgow City, a Melissa Phillips, meio-campista do London Bees, a Lucy Parker, defensora que veio lá dos Estados Unidos, da Universidade da Califórnia, a Anna Leeds, goleira, que era free agent, e a Bucky Carnes, que era meio-campista também, veio do Everton. Como saídas importantes, a gente pode citar a Cho So-yoon, que foi para o Tottenham, né, que tem tudo também para se destacar pelo Tottenham, que também não tá lá essas coisas. A Courtney Brosnan, goleira que foi pro Everton. A Martha Thomas, atacante que foi pro Manchester United, né? Em meio ao caos, ela conseguiu se destacar no West Ham, um bom nome do Manchester United. A Emily Van Egmond, que a gente prometia muito, né? A gente esperava bastante na Van Egmond na temporada passada, acabou saindo, né? Virou free agent. A Laura Vetterlein, a defensora que foi para o Zurich, e a Alicia Lehmann,
a atacante que foi para o Aston Villa. Já já vou falar do Aston Villa, mas antes, só para poder citar também a Anouk Denton, que é a defensora que se tornou free agent, a Leanne Kiernan, atacante também free agent, Cecily Reddish, defensora, também free agent, a Kenza Dali, que eu acabei não citando, né, outro nome aí importante desse time do Aston Villa, que foi para o Everton, e a Mayumi Pacheco, defensora, para o Aston Villa. Então deu gancho justamente para poder encerrar essa minha fala de mercado falando do Aston Villa, um time que fez 7 contratações aí para o mercado, algumas contratações muito visando a defesa, o que é muito importante, né? Porque assim, o Aston Villa na temporada passada foi uma negação defensiva, tomou 47 gols em 22 jogos, só não foi a pior defesa do campeonato porque o Bristol rebaixado conseguiu a proeza de levar 72 em 22 jogos, você não ouviu errado, mas o Aston Villa teve uma séria deficiência defensiva. Se o time não tivesse tomado tantos gols, poderia ter conquistado alguns pontos que daria um pouco mais de segurança. O Villa brigou ali até o fim contra o rebaixamento, fez esforço para não cair, mas acabou se salvando no final, né? O Villa troca de treinador, né? O Marcus Bignot, que tinha terminado a temporada como interino, acabou o período de interino, o Villa decidiu não continuar, trouxe a Carla Ward, né, para o comando, e aí algumas contratações, principalmente na defesa, né? Eu gostaria de destacar a Hannah Hampton, a goleira que veio do Birmingham, um nome aí que deve se firmar como titular do time do Villa. Também, como eu citei, a própria Mayumi Pacheco, né, que veio do West Ham, e a Megan Sargent, que veio do Bristol City, né, o rebaixado Bristol City cedeu a Sargent para o Villa. Também tivemos a Remy Allen, meio-campista, que veio do Leicester, campeão da segunda divisão, a Sarah Malin, meio-campista, que veio do Birmingham, e as atacantes, né? A Chantel Heylorca, que veio do Everton, espero ter pronunciado certo, que é um nome meio complicado, e a Alicia Lehmann, que eu já citei, que veio do West Ham. Como saídas, né? Acho que vale citar sem dúvida alguma, né? Não tem como não falar da Ewa Butt, que eu já citei, né, falando do Arsenal, ela que saiu do Aston Villa e foi pro Arsenal, a Lisa Weiss, que foi pro Wolfsburg, né, a goleira que saiu do Aston Villa, né, como eu falei, em meio ao caos, né, no caso do West Ham, em meio ao caos ela conseguiu aí se destacar e foi para o Wolfsburg, a Nadine Hansen, meio campista, que virou free agent, e a Diana Silva, né, que foi pro Sporting de Portugal. A gente também tem a Ella Frater, a Franklin Frater, que a defensora virou free agent, a Emma Folles, a meia-campista, também free agent, Amy West, outra meia-campista, também free agent, a Caroline Sims, defensora, assim como a Stine Larsen, atacante, ambas free agents, que a Larsen, na verdade, depois acabou até indo para o Hacken, né, saiu como free agent, e a Asmita Ale, defensora, que foi para o Tottenham. A gente acabou não citando, né, Brighton, Reading e Tottenham, que fizeram mercados mais discretos depois desses nossos monólogos. Amanda e Camila, se alguém quiser citar alguma contratação importante, alguma movimentação desses 3 times, deixa aberto para vocês. Do Tottenham, cara, uma coisa muito legal que aconteceu no Tottenham foi a contratação da Chang Jian. Não sei pronunciar, então se estiver errado, desculpa. Ela vem do Shanghai Shengli e é a primeira chinesa a jogar alguma Super League, que eu achei bem legal. Quanto mais histórias, melhor. Aproveitando já falando do Tottenham, né, pincelando de contratações boas mesmo. Chioma Ubogago, ex-Real Madrid, passou pelo Orlando Pride. Eu gosto dela, tem uma boa jogadora, atacante, uma boa atacante de velocidade, né, joga pelos lados. Mas só fez escolhas ruins, né, coitado. Orlando e Real Madrid meio que minaram o futebol dela. Mas foi uma boa contratação, sim. E, pra mim, a grande contratação do Tottenham é a Kaya Simon. Acho que é assim que fala. Que é a australiana, a primeira indígena australiana a marcar um gol na seleção. Aí a questão indígena é um outro rolê, não vou entrar no assunto. Mas tem a ver com os aborígenes, né? Eu falo indígena, mas seriam os aborígenes, que são os povos originários australianos. Então, no caso, ela é uma pessoa... É uma descendente dos povos originários, o que é bem legal. Ela estava no PSV, campeão da Copa da Holanda, e eu achei uma baita contratação do Tottenham, uma baita contratação. De saídas, teve uma limpa no elenco, a Lana Kennedy, que eu já citei aqui, que pode ir para o City, Gemma Davidson, agente livre, a Lucy Quinn, que eu já citei, foi para o Birmingham, a Ciri Vorm, zagueira, foi para o Eintracht Frankfurt, e só. E a Rihanna Dean, que é atacante, que ficou agente livre. Bom, só para destacar aqui o Reading, né, que faltou.
talvez um nome interessante seja o da Deanne Rose, a canadense. Ela estava no college lá nos Estados Unidos e, lembrando, ela foi medalha de ouro, né, na Olimpíada de Tóquio. Acho um nome interessante, mas precisamos ver também como que a atleta vai conseguir adaptar ao estilo de jogo da Inglaterra, né? Lembrando que os Estados Unidos, tanto no college quanto na NWSL, é um estilo de jogo de muita transição, é muita correria, muito lá e cá. Na Inglaterra a gente já tem um jogo um pouco mais cerebral, então vamos ver como é que ela vai se adaptar. Outro nome importante no Reading é a Natasha Dowie. A atacante veio do Milan, uma contratação interessante. E das saídas, né, a Jess Fishlock voltou aí, ela que estava emprestada, né, voltou lá para o OL Reign, da NWSL. Outra saída sentida, eu acho, também vai ser a outra meio-campista galesa, a Angara James. Ela foi para o North Carolina Courage, também na NWSL. E Farrah Williams, né, a meio-campista, se aposentou. E para emendar agora o Brighton, para a gente fechar aí esse episódio do mercado, a Danielle Carter saiu do Reading e foi para o Brighton, né? E junto com ela chegou também a outra atacante, a Rinsola Babajdi. Não sei se é assim que pronuncia o nome dela, né? Babajdi. Ela veio do Liverpool, né? Uma jogadora que se destacou muito lá no Liverpool, na segunda divisão, né? Da WSL, né? E ela acabou tendo alguns problemas lá, forçou uma saída e tal, e chega agora para poder reforçar o Brighton, né? Então vamos ver aí como essas contratações vão performar no início da liga. E ainda no Brighton, só para encerrar, né, que só foram 3 chegadas, como a Amanda citou, né, a Danielle Carter, a Babajdi, que forçou a saída, que é uma coisa que eu achei uma novidade para mim, alguém forçar a saída e tornar isso público. Ela realmente forçou a saída, a torcida ficou revoltada com razão, e eu acho que ela fica em definitivo no Brighton. Assim que terminar o contrato dela com o Liverpool, ela vai ficar em definitivo. A Lee Ji-min, que eu já citei, mas o que chamou a atenção, né, a Lee Ji-min vindo do City, foi as saídas, tipo, praticamente o triplo de jogadoras saíram. E aí eu destaco a Laura Havertz, que foi pro Southampton, que tá na terceira divisão, então FC, que é o clube irmão da Premier League, porque tem 2 Southampton, pra nos facilitar a vida. A Cecily Fickerstrand, não sei falar esse nome, que é goleira, também saiu, tá como agente livre. A outra goleira, a Kate Startup, eu gostei desse nome, foi emprestada ao Liverpool. E a Rebecca Stout, que foi uma grande contratação para o Brighton na temporada passada, mas foi descoberto um linfoma, ela teve que dar uma pausa na carreira, também saiu, tá voltando para a Austrália, no fim do ano ela joga pelo Melbourne City. Para poder encerrar só essa questão do mercado, né? Eu citei o posicionamento dos times na temporada passada. Brighton, Reading e Tottenham, que a gente deixou aí para o final, foram os times ali da meiuca da tabela, né? Um seguindo o outro. O Brighton terminou em 6º, o Reading em 7º, o Tottenham em 8º. Vamos aguardar aí a temporada para ver como que esses times vão vir para 2021-22. Esse episódio vamos falar um pouquinho, né, dar uma pincelada na Women's Champions League. A gente já teve aí o primeiro round, né, a primeira rodada aí dos jogos eliminatórios que garantem vaga na fase de grupos. O Arsenal, terceiro colocado da temporada passada, como eu citei, né, já na parte do mercado, entrou na primeira rodada e teve que fazer 2 jogos, né, para poder avançar. Cada rodada tinha alguns pequenos torneios, né, com 4 equipes cada, e aí dessas 4 apenas uma avançaria para a rodada 2. O Arsenal enfrentou o Oxerpes do Cazaquistão, mais uma vez espero estar acertando a pronúncia, provavelmente estou errando. Venceu por 4-0 com muita tranquilidade no último dia 18. Gols da Iwabuchi, da Little de pênalti, da Mid e da Paris. Um 4-0 ali em que o Arsenal construiu uma vantagem logo no início e acabou levando sem muita dificuldade. Como eu citei, né, o time do Cazaquistão é bastante inferior e acabou realmente não oferecendo nenhuma resistência. Já no último sábado, dia 21, o Arsenal foi para essa espécie de final do playoff, né, digamos assim, para enfrentar o PSV da Holanda e venceu por 3-1
Miedema e o Iwabuchi 2 vezes para o Arsenal e a Brooks fez para o PSG no segundo tempo. Foi um jogo que o Arsenal construiu uma vantagem interessante logo no começo, né, no primeiro tempo, um gol da Miedema, o outro gol da Iwabuchi. Acabou sofrendo defensivamente na segunda etapa com o gol da Brooks, né, o Arsenal que o novo técnico, né, o Jonas, ele tem uma missão ingrata aí que é corrigir essa defesa do Arsenal, né, que foi o grande calcanhar de Aquiles das Gunners nas últimas temporadas, foi a consistência ou a inconsistência defensiva, na verdade. Acabou levando um gol ali que era meio inesperado, que tinha o controle da partida e parecia que ia complicar um pouco as coisas, mas aí pouco tempo depois, né, aos 20 minutos, aí o Iwabuchi fez o terceiro gol e acabou já também tranquilizando bastante os corações dos torcedores, e a partida ficou mais oferecida ao Arsenal para conseguir a classificação. Então já tivemos, né, depois que tivemos todos os classificados da primeira rodada, foram vários times, né, vários aí mini mata-matas, tivemos o sorteio da segunda rodada, que é que vai definir os times que vão entrar de vez, o restante dos times que vão entrar na fase de grupos, com 2 ingleses, né, o Arsenal, como eu citei, caiu no sorteio contra o Slavia Praga, e o Manchester City, que já se classificou direto para essa segunda rodada por ser vice-campeão, pega o Real Madrid. Eu vou jogar as meninas na roda aqui de novo, primeiro com a Amanda para falar desse Arsenal e Slavia, e depois Camila para falar de Real Madrid e Manchester City. Bom, o Arsenal vai pegar o Slavia, e o Slavia Praga, por causa de uma questão de coeficiente da Champions feminina, ele é o cabeça de chave desse confronto, porque a República Tcheca ela tem um coeficiente que o colocou nessa posição. Mas, apesar disso, o Arsenal chega com favoritismo para esse confronto, né? O convite, né? Não convite, mas o primeiro cartão de visitas, né, da dupla Iwabuchi e Miedema foi muito legal, né, nesses 2 primeiros jogos aí, nessa primeira fase. Então acho que deixa uma perspectiva muito boa para o Arsenal. As contratações já ali com a Mano no meio campo, então a equipe que pode ter a volta da Lia Walter também. Eu acredito que a equipe inglesa é a favorita nesse confronto. Ficaria muito surpresa se o Arsenal não passasse pelo Slavia e ir para a fase de grupos, né? Eu acredito que, apesar de ser o começo da temporada, a gente já está conseguindo ver aí as ideias do Jonas. Ele está tentando deixar o time com muita troca de passes, todo mundo participando ali, envolvendo no ataque. Então vai ser mais uma oportunidade para a gente ver esse trabalho ganhando corpo, ganhando consistência. Real Madrid e Manchester City, o City tem uma leve vantagem porque tem a experiência já de ter disputado temporadas anteriores, ter chegado à semifinal em 2 oportunidades, mas tem a questão de ir mal diante de times espanhóis. Tudo bem que das outras vezes enfrentou Atlético de Madrid e Barcelona, que são times mais consistentes, já estão na caminhada do futebol feminino há bastante tempo, são times respeitados, times vitoriosos. Então é até considerável o City dar aquela pipocada. Mas agora com o Real Madrid vai ser uma experiência nova nessa fase pré-fase de grupos, que são jogos de ida e volta, e a ida do City é em Madrid. O destaque do Real, eu coloco a Asllani, um dos destaques, né, que era a dupla Asllani e Jakobsen foi para o Bayern de Munique, Asllani ficou. Asllani, que jogou no City entre 2015 e 2017, ganhou a tríplice coroa 16 e 17, né, Copa da Liga, Copa da Inglaterra e Campeonato Inglês, mas saiu ressentida porque o Cushing dava muita oportunidade para jovens da base e pouco para ela. O que é verdade, realmente ela teve poucas oportunidades e quando teve, foi fora de sua posição, né? Ela é meia atacante, na minha visão de meia atacante, mas o City jogou de ponta direita e obviamente foi mal. Mas foi por essa questão, não porque ela é uma jogadora ruim, longe disso, ela é uma excelente jogadora. Não gostaria que voltasse, mas é uma boa jogadora. E aquilo lá, né? A lei do ex está sempre funcionando, pode ser que aconteça. Mas eu não... tem torcedores do Real Madrid que juram que o City tem problemas defensivos, que o City tá passando por um momento ruim. Só que a temporada do City começou hoje. As jogadoras que estavam nas Olimpíadas se representaram hoje. Então, assim... Cara, não tem... O que pode pesar contra o City é o fato de não ter tido pré-temporada essa galera toda. Então, no caso, o time de B, que são 10 pessoas,
Não, então, assim, não tem elenco praticamente para fazer amistosos até então, mas com a galera chegando hoje, talvez se organize algo nessa semana urgentemente, porque o jogo já é semana que vem contra o Real, e aí tem questão de viajar, tudo. Mas o City tem sim uma leve vantagem, porque é um time estruturado, é um time melhor, fez boas contratações. Shaw vai meter gol, amém. Mas a galera jura que o City tá mal defensivamente, gente. Calma. A Greenwood é ruim. Mas não é. Não, assim, já tem zagueiras muito piores. Tem zagueiras bem piores, que eu não vou dar nomes, mas. Jogando aqui no Brasil, né? Jogando no meu time brasileiro, que eu também não vou dar nomes, todo mundo quem me conhece sabe. Mas o City, ele é um time forte, é um time entrosado. Teve essa limpa que o City fez no elenco. Não perdeu a Mills de grande força, como eu já disse, né? De grande nome. Então, assim, dá pra ganhar tranquilamente, tanto na ida como na volta. Mas fica a questão da surpresa, né? Primeiro jogo dia 30 ou dia 1º do 9, né? Não foi confirmado ainda, só o que se sabe é que a ida é em Madrid, se não mudar, né? Porque vai saber da UEFA. Mas assim, estou confiante, porém depende, né? Porque o seu City tem mania de aprontar. Se jogar como jogou contra o United e contra o Barcelona na volta, ganha suave. Se jogar como jogou contra o Barcelona na ida, das vezes que jogou contra o Atlético de Madrid, que foi muito mal, vai perder. Mas é questão assim, como eu falei, gente, não tem se vocês lerem por aí que o City tem problemas defensivos, para que não é assim. Não é assim, problema defensivo é não ter zagueira, é ter quem falha demais, sabe, essas coisas. Como eu falei, o problema é a Greenwood, mas também assim, pode ter alguém que acha a Greenwood uma ótima zagueira. Não é o meu caso. Mas também não é pra se descabelar, não é pra entrar em desespero, só pra entrar em desespero se perder. Aí sim, se perder essa eliminatória, aí é pra entrar no CT, tocar fogo nos carros, tocar fogo no Taylor também, que ele me irrita, eu detesto ele, diga-se de passagem, né? Mas vamos esperar, que só mesmo entrando em campo, gente. Como eu falei, não teve pré-temporada. A temporada tá começando hoje, 23 de agosto, com a reapresentação do elenco. E é torcer pra galera não esquecer de entrosar, porque vai ser bem complicado pro City esses 2 jogos. Só para confirmar então, né, o Arsenal pegando o Slavia Praga, o Real Madrid enfrentando o Manchester City, os jogos de volta agora, os jogos de ida, na verdade, no dia 31 de agosto, o City joga a volta no dia 8 de setembro, o Arsenal no dia 9, são 12 confrontos nessa fase aí, nesse round 2 do mata-mata, que vão definir os potes 2 a 4 do sorteio da fase de grupos. O primeiro pote, com os 4 times, já está definido: Barcelona, campeão espanhol e campeão europeu, o PSG, campeão francês, o Bayern, campeão alemão, e o Chelsea, campeão inglês, campeão da WSL na última temporada. Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio que ficou um pouco mais longo aí, mas fazendo um panorama de mercado de todos os times, o episódio de número 19 do Conexão FA WSL. Eu, Eduardo Costa, estive com Amanda Viana e com Camila Villarreal neste episódio. A gente volta daqui a 2 semanas, já após primeira rodada, para a gente repercutir os primeiros resultados do campeonato. Dizem por aí que talvez vá ter uma live nesse meio do caminho para fazer uma prévia da WSL. Vamos ver se os rumores são verdadeiros. Até lá, a gente vai trazendo mais conteúdo para vocês e daqui a 2 semanas estaremos de volta por aqui para repercutir a primeira rodada. Um abraço a todos vocês, muito obrigado aos que chegaram até o final e até a próxima. Tchau!